Se eu tiver que escolher entre a vida louca e a vida com você, a disputa é injusta, porque bem lá no fundo eu quis. Pegamos, eu vi, né, um pendrive lindo e maravilhoso. Parece uma joia, né? Parece uma joia. Será que a gente pode tocar um pouquinho do que tem ali dentro? Mas com certeza. Mostrar para as pessoas. O senhor tem alguma preferência? Nós temos Bohemian Rhapsody. Essa pode ser. Tem o Sarkozy Arros, trailer em inglês. É o nosso, quem executa a obra, né, o senhor Sarkozy Lajos. E o Gardinheiro, The Songs of Secret. Eu acho que pode ser a Rhapsody ali. Rhapsody. Vamos ouvir um pouco dessa delícia da música húngara. Exatamente. Hein, doutor Marco? Nós estamos vendo ali este jovem cantor com 3 violinistas, mais ele. Não, são 4 violinistas com ele. Mais o cello. Um cello e um violoncelo, né? Isso. E aquele outro instrumento ali. É um símbolo. Nossa, eu nunca vi esse instrumento. E é emocionante você vê-lo tocar em Budapeste. Existe um restaurante lá muito interessante, lá perto da Batiutsa. E esse restaurante, para quem, né, a gente vai já fazer um merchan da língua húngara, um jabá da língua húngara, o restaurante Éterem, em húngaro, né? Então você tem 100 anos, restaurante 100 anos, né? Száz Éterem. E nesse restaurante o senhor Sarkozy Lajos é o executor ali, o artista que faz a performance, que toca divinamente. Inclusive na ocasião que eu tive a feliz oportunidade de ouvi-lo, eu pedi para ele uma música da Transilvânia. E ele, com a sua banda, executou de uma maneira sublime, emocionante. Enfim, né? Dá para ver o talento aí do nosso músico, que aliás é uma característica marcante do povo húngaro, né? Muito ligado à música, muito ligado às artes, muito ligado às questões de elevação do espírito por meio da música, por meio das artes em geral. Mas eu achei assim maravilhosa a tranquilidade que ele toca, né? Ah, sim. E ele tem música autoral? Quando eu estava lá, eu acredito que eles tenham. Só que o pessoal geralmente pede aquelas obras que são mais tradicionais da música cigana húngara, né? Ele tem uma puxada, vamos dizer assim, muito mais para o violino cigano e para a música cigana. Então, e é um artista completo, né? Um rapaz muito talentoso, um artista ali que para quem for para Budapeste e tiver interesse, eu recomendo sentar
no restaurante no final de tarde, no início da noite, pedir lá um bom vinho só para escutá-lo bom, já vale mais do que a refeição, né? Flight of the Bumblebee. É a Bumblebee. Exatamente, é o voo do besouro. Olha, Exatamente. que é isso, hein? O doutor Marco, ele cada dia que passa, né, ele acaba sempre surpreendendo, né? Obrigado. Hoje com esse presente maravilhoso aos ouvintes, né, poderem contemplar uma música tão maravilhosa. Exatamente. Ele é muito talentoso, a banda também é muito talentosa, né? São pessoas assim, realmente você fica de queixo caído ali. E veja, totalmente acessível, né? Do seu lado, né? Com todo esse talento, você tem a possibilidade de desfrutar essa companhia tão especial, com uma música tão divina. Ali vai no restaurante, senta ali um pouquinho, tem a sua refeição e pode absorver toda essa cultura, essa belíssima interpretação de diversas músicas importantes, não só para a Hungria, mas para o mundo inteiro, né? Ele estava trocando agora há pouco o Fred Mercury, né? É algo assim, fora de qualquer normalidade. É um violinista exímio. Todos sincronizados, né? As pessoas não estão vendo aqui as imagens, nós estamos vendo as imagens, são exatamente 3 músicos acompanhando este grande, olha, parabéns, doutor Marco, por trazer realmente esta maravilha, né? Muito obrigado. Que muitas pessoas não têm, né, essa cultura, né, da música clássica. Uma música dessa depois do almoço. Sim. Meu avô, né, eu fui criado com meu avô, italiano, de base italiana, veio de Nápoles. Napolitano. E ele tinha Mozart, Bach, Beethoven, Vivaldi, Chopin. Eu me criei com piano dentro de casa. Olha aí. Né? E o senhor que é um grande pianista. Olha, eu tô tentando. Esse tipo de música, o senhor consegue acompanhar no piano? Quando ela é mais tradicional, por exemplo, se ele toca Bela Bartók, Liszt, que são os compositores mais tradicionais, sim, é possível. Já o acompanhamento da música cigana, ele tem uma exigência técnica, uma exigência musical diferente. Então é uma outra forma de você abordar o instrumento e abordar a própria música. Então a minha formação é uma formação de Belas Artes aqui do Paraná, né? Então a minha formação é uma formação muito mais, vamos dizer assim, dentro de um quadrado, normalidade, dentro da normalidade, dentro de né? uma certa normalidade. Agora a música cigana, a música húngara, né? Você tem Como que é considerado esse tipo de música que você está tocando? ele agora está tocando música clássica, né? Música erudita, né? Não, mas a música que ele toca, esse estilo, É música cigana. é música cigana. Música cigana. Eu conheço como música cigana. E é uma coisa, meu Deus, toca a alma realmente, sabe? É uma coisa que... E aí que a gente vê a magia que é a cultura, a música, a literatura, mas a música mostra isso, eu acho que de uma forma mais evidente no primeiro momento, que ela ultrapassa a fronteira, ultrapassa tempo e toca na alma realmente, né? Gostei do microfone. Ali é tudo chique. violento. Tem nada, é violento. E eles estão num lugar lindo. A Hungria tem lugares lindíssimos ali para fazer os espetáculos, né? As casas, caverrás, as casas de Caverras cafés. são casas. Ras. Essa aqui eu sinto um trem diferente, viu, gente? Cafés, as cafeterias, caverras. Doutor Marco, mês que vem o senhor está pegando as malas e se Hungria. dirigindo ao aeroporto Hungria, para exatamente. pisar em solos húngaros. Solos húngaros. Esperamos ter aí grandes novidades para o nosso próximo Estação Hungria, diretamente de lá, acompanhado aí dos nossos amigos que estarão lá na Hungria nos recebendo e
provavelmente teremos aí grandes personalidades interessantíssimas aqui no nosso programa, meu querido diretor Alexandre Domingues. E digo, são experiências muito interessantes que espero que a gente consiga realizar aqui e trazer para os nossos ouvintes, né? Como a gente tentou na Biblioteca Panônica, né, como a gente havia falado inicialmente, havia um problema, sempre teve um problema muito grande. Eu ouvi uma história que me foi contada, e os ouvintes que tenham mais conhecimento que eu, que podem me corrigir, é que a Hungria tinha um problema com traduções. Porque durante a Segunda Guerra, algumas áreas que não eram participantes do conflito se tornavam áreas de espionagem, de troca de informações. E muitas pessoas que ou de um lado ou de outro, que lutavam no conflito, efetivamente elas se diziam tradutoras, mas não traduziam efetivamente nada, né? Principalmente da língua húngara. Então nós tivemos aí algumas traduções que foram feitas para a língua portuguesa diretamente do inglês, não do húngaro. Então já era a tradução da tradução. E quando nós então imaginamos a Biblioteca Panônica, me parece inclusive que tem um texto do grande Paulo Ona a esse respeito, e quando nós fizemos a nossa Biblioteca Panônica, conversa com o professor Ferenc Pál, que já nos brindou aqui com sua presença, juntamente com o Dr. Daniel Pál, tivemos a intenção de trazer a tradução mais fiel possível, mais próxima possível daquilo que pretendiam os autores em língua húngara. E aí nós tivemos também a necessidade de, além da tradução, fazer uma revisão dessa tradução. Então nós fazemos a Biblioteca Panônica hoje, conta com 6 volumes, e temos aí mais 2, Alexandre, vindo. O primeiro deles vai ser agora o Rumini, que é uma história de um ratinho, que é uma história em quadrinhos, direcionadas para as crianças também. E tipo Topojijo? Ele é um ratinho aventureiro, é um ratinho que viaja pelo mundo, é um ratinho, ele já é um Topojijo, mas é um Topojijo mais internacional. Como que é o nome do The Rattles? Não, é rato em inglês, como é que é? É Mouse. Mouse. Mas esse é o Rumini. É o Mickey Mouse. Né? É o Mickey Mouse, mas assim, o Mickey Mouse mais erudito, o Mickey Mouse que viaja, o Mickey Mouse... Em húngaro, rato, como é que é? Agora você me pegou. Tá em russo. Em russo? Esse eu não fazia. Aliás, se eu fosse lá para... chinês. Se eu fosse lá para... Espanhol. Acho que é rato, né? Rato. Rato. E Portugal? Portugal é rato mesmo, né? Ratos. Rato. O gajo fala ratos, Rato. não é ratos. E um abraço para os nossos amigos portugueses, né? Um abraço ali para minha querida Verônica Sofia, que nos escuta lá em Portugal. Um abraço ao nosso querido Pedro Audax, né? Olha, o Pedro, inclusive, produtor de vinhos lá em Portugal, tem uma vinícola, participa de uma cooperativa lá que produz aí excelentes vinhos tintos, Alexandre. E aí a gente agora fica pensando nessa questão das traduções, né? Por falar em vinho, hein? Lembre de mim lá na Hungria. Eu tomei aquele vinho que a Consul trouxe. Ah, gostou? Meu Deus do céu. Meu Deus, é algo assim, é uma qualidade, né? Uma qualidade. Eu gosto muito, né? As pessoas falam sempre em marcas, né? Catena, de ver Catena e tal, mas aquele vinho Ebner, que é um vinho maravilhoso, né? É de uma safra de 2017, muito boa safra. É um vinho encorpado, mas aquele corpo com frescor, né? Então, maravilhoso. Tomei assim, junto à minha amada Reginês, minha esposa. É isso mesmo, tem que ser assim. Esse é um maravilhoso vinho. Deu vontade no meio do caminho de não dividir. Já não divide tanto, né? Às vezes a gente pega a garrafa lá, você faz dá para você fazer uma divisão não tão justa, né? Não, dois dedos para um, e uns 4 para o outro, vamos lá, né? Eu também acho, mas com certeza. Respondendo a sua pergunta, rato em húngaro, Eger.
E nessa questão das traduções que a gente estava falando, né, Alexandre? Primeira obra nós tivemos na Biblioteca Panônica é essa que a gente lê ao final do programa, que você gentilmente me acompanha na leitura, do 8º Distrito de Deus, As Ur-Njor Tzadik Kerulet, do nosso querido poeta e escritor Daniel Levente Pau. E aqui aconteceu uma coisa muito interessante. Quando nós estávamos, então, montando a mecânica de como funcionaria a Biblioteca Panônica, ou seja, pegamos um livro, fazemos a tradução desse livro, vai ser bilíngue, então, de um lado a gente tem lá em húngaro, do outro lado em português, e a revisão, nós precisávamos de uma revisão da tradução que foi feita aqui no Brasil. E esse primeiro livro é um livro polêmico. Por que ele é polêmico? Porque é um livro que mostra de uma forma mais crua, até os ouvintes já devem ter percebido pelos excertos que a gente faz a leitura aqui, ele mostra as pessoas que estão mais à margem, as pessoas que são mais da periferia da sociedade. Então é um livro mais de, vamos dizer assim, um livro de engajamento, de combate do nosso escritor, nosso poeta, Dr. Daniel Pau. E essa obra nós tivemos uma negativa, Alexandre, de revisão da tradução. Isso às vésperas do cronograma, né, de lançamento, ou seja, nós tínhamos um cronograma, tínhamos que respeitar esse cronograma até por questões contratuais com a nossa editora clássica, e também para a coisa poder andar, né? E nós tivemos uma negativa, então, de um revisor que disse, não, isso aqui não é literatura húngara. Eu não gostei do livro, esse livro tem muitos palavrões, de fato tem palavrões, mas os palavrões aqui são como vetores de força, né? São como expressões das pessoas que encarnam as personagens da obra. E aí foi aquele corre-corre para achar outro revisor, né? Outro revisor. Como é que a gente faz para achar outro revisor? E fomos até que... Como faz? Exatamente, né? Aí achamos o nosso querido professor Ayrton Uchoa Neto, lá de Fortaleza, que é o nosso revisor, talentosíssimo, de uma sensibilidade ímpar e principalmente de uma disponibilidade e, claro, como toda pessoa que é efetivamente um portento intelectual, uma pessoa de grande envergadura, de uma humildade ímpar. Então, meu abraço ao nosso querido professor Ayrton Uchoa, né, que nos ouve também lá de Fortaleza. E, aliás, é quem nos acompanha nas revisões todas aí que nós fazemos das obras da Biblioteca Panônica. Quem fez a revisão das traduções. E a revisão da tradução, qual é o objetivo? O objetivo é exatamente você fazer, em primeiro momento, fidelidade ao texto. Primeiro ao texto que foi traduzido, que foi objeto da tradução. O segundo, para você poder dar o gosto da língua portuguesa que é falada no Brasil. Esse gosto da língua, essas formas de expressão que são muito brasileiras, que são muito nossas. E terceiro, para que faça sentido. Como em poesias, para que fique bonito, para que fique sonoro, para que fique elegante. É um trabalho gigantesco, um trabalho muito importante e que a gente conseguiu, nas obras da Biblioteca Panônica, até agora com o professor Uchoa, fazer com maestria. Então nós temos aí as traduções. Claro que... Doutor Marco, deixa eu fazer uma pergunta, até me metendo no seu programa, né? Imagina, é um prazer. Mas as dúvidas que às vezes nós temos, né? Aqui no Brasil, ainda mais pessoas com menos cultura, né? As pessoas falam nessas traduções. Se você pegar hoje, né, eu vejo que uma poesia ela é feita e criada. Essa aqui eu sinto um trem diferente, viu, gente? E nós sabemos que na hora que a gente pega e faz a tradução, vamos pôr no Google, né, eu coloco lá um texto e peço a tradução. Essa tradução ela não é 100% fiel. Uhum. Ela tem algumas mudanças. Até você vê ali na concordância, muitas vezes. E lendo ali aquelas frases ali no livro, né, que eu falo a parte em português e você fala a parte em húngaro,
a gente vê ali que há uma diferença de vírgula, ponto, com a língua portuguesa. Mesmo a tradução, ela há essa diferença, até que é difícil de ler. No começo, eu encontrei uma dificuldade muito grande para ler, porque onde era para ter uma vírgula, não tinha vírgula, ou ponto, ele ficou lá para trás. Né? Então vamos para o próximo ponto, né? Para a próxima estação, né? Porque o ponto ficou lá para trás. E eu vejo que talvez seja uma dúvida, né, das pessoas, que a emoção transmitida através dessa poesia ou através dessa fala, ela seja um pouco perdida, né, essa emoção através da tradução. Existe isso, ou a tradução ela é feita com essa mesma emoção? Alexandre, interessantíssima pergunta. Esse é um desafio, na realidade. É um desafio, né? É um desafio. A pontuação em húngaro, ela é bem diferente da pontuação em língua portuguesa, né? A utilização dos sinais, ela é completamente distinta, em muitos casos, da utilização que nós fazemos em língua portuguesa. Nesse texto do 8º Distrito, a tradução foram vários tradutores portugueses que fizeram a primeira tradução. Quando nós fizemos a revisão dessas traduções, já eram trabalhos, inclusive, trabalhos que já tinham sido postos academicamente, expostos academicamente. Então, nós tivemos essa limitação até de autoria dessas traduções. E limitações na revisão para adaptação ao gosto da língua portuguesa falada no Brasil, do português do Brasil. E é exatamente esse desafio de manter essa estrutura, respeitar essa estrutura que foi posta pelo tradutor em primeiro momento, mas, ao mesmo tempo, captar mesmo sentimento, o mesmo vetor de força que existe no texto original. E aí talvez a gente possa justificar os vários palavrões aqui. Nós não lemos nenhum ainda, né, Alexandre? Mas quem sabe a gente acerta um texto qualquer hora dessa, vai aparecer um palavrão ou outro. Ontem veio aqui na rádio, né, nós tivemos aqui dois amigos, né, maravilhosos. Um é o doutor Carlos Henrique, que é desembargador do TRT9, né? Desembargador Federal do Trabalho. O Carlos Henrique também vai se unir ao grupo Paraná Oficial. Muito bom. E estivemos aqui com a doutora Samira Mohamed. O nome dela é mais comprido lá, ela é complicado, porque eu não sabia, ela estava me explicando ontem, é dentista, bem conceituada. É ela que faz um tratamento maravilhoso para pacientes oncológicas, mulheres com câncer. E ela cuida da saúde bucal dessas mulheres. E ela estava falando que lá no Líbano, na Arábia, porque ela é do Egito. Ela tem casa no Cairo, ela mora no Cairo. Está aqui no Brasil, mas tem a casa lá. E ela estava falando que o palavrão, né? A gente estava brincando, né? Que eu sei falar cinco palavras em árabe, né? O cumprimento, né? Que é o Salam Aleikum, né? Daí ela falou assim, Salam Aleikum. Eu falei, Lamb Salam. O lambe salame no Brasil é o Salam Aleikum, né? E daí a gente vê que os palavrões, né, as pessoas, infelizmente, isso eu vi porque quando eu aprendi esses palavrões, né, que é o charmuta, zabrabitiza, maniuque, a gente, até eu brinquei com ela ontem, é o primeiro interesse, né? O primeiro interesse, eu acho, que de uma pessoa em querer falar em outra língua, né? Fuck you, bullshit. São assim, e as pessoas não demonstram interesse por uma parte cultural, né? Então é engraçado. Mas em húngaro, né, é tão delicado a pronúncia de um palavrão em húngaro como são faladas as outras palavras. Megalo, olha que coisa suave. É muito megalo, sonoro, Kovekso, Kovekso, né? Következő. Kovekso.
é uma coisa charmosa, né? Sim, sim, eu gosto Agora, muito do som também. é diferente você pegar um paraguaio, você pegar aquela coisa puxada, aquela coisa arrastada, uma coisa. E existem outras línguas, doutor, que tenham essa pronúncia, como é que eu posso dizer? Tão Delicadas, né? delicada. O húngaro é uma língua Porque a Rússia extremamente é pesada, precisa. né? Porque a Rússia é pesada. O né? russo, eu tenho, assim, o russo eu não passei nem perto, assim, eu tenho muita vontade, aliás, de aprender o russo. Mas não é parecido? Não, não. A língua húngara, ela é parecida com o finlandês. O finlandês, eu Porque já a tive... Rússia e a Hungria, elas são Ela vizinhas. são vizinhos, está próximo ali, mas a relação foi uma relação nos últimos tempos um pouco mais conflituosa, em razão até da festa agora que se aproxima, do 23 de outubro, que é a festa, vamos dizer assim, da independência, entre aspas, da Hungria, daquela situação da cortina de ferro que existia, né? A União Soviética, né, antiga União Soviética, a Ucrânia, né, fazia parte, né, dessa... Sim, sim. Dessa... A Rússia, até onde eu sei, posso estar falando uma bobagem, inicia a antiga civilização russa, no caso assim, se inicia em Kiev, né? se inicia. Se inicia em Kiev, até onde eu sei, eu posso estar falando bobagem ali, o pessoal já dizia, mas tem uma importância muito grande. Por isso tanto essa gana do Vlad, né, de ter, né, o poderio novamente em cima da Ucrânia, né? Ali é uma situação Para muito quem não complexa. sabe quem é Vlad, né, um amigo meu de infância, o Vladimir Putin. Poderosíssimo Vlad. Ali é uma situação muito complexa, Alexandre. Ali é uma situação que você, na realidade, não é muito antiga essa complexidade. É um problema geopolítico que se tem com vários ângulos ali hoje na região, né? E assim, tá difícil de ser resolvido, né? Infelizmente, várias pessoas aí perdendo a vida e um conflito que a gente gostaria realmente que se acabasse o mais rápido possível, mas infelizmente é uma situação geopolítica, uma situação muito complexa sob o ponto de vista sobre qualquer aspecto que a gente fosse fazer uma análise. Mas os húngaros, meu querido Alexandre, capricham também nos palavrões, né? Que na realidade são demonstrações da língua de força, né? Então você tem muitas palavras que são mais socialmente não são as melhores, às vezes, para você escolher, mas demonstram aí uma série de situações e de sentimentos humanos que acabam aflorando e sendo percebidos pela contraparte, né, ali do diálogo, pela outra parte do diálogo, percebidos da forma mais, vamos dizer assim, precisa. Né? E a língua húngara, sim, isso é uma característica da língua húngara, ser muito precisa, é uma língua muito precisa. E essa situação, o que chamou a atenção na primeira obra, no Oitavo Distrito de Deus, é exatamente isso. Então você tem lá o Oitavo Distrito em Budapeste, é uma região um pouco mais diferente do resto de Budapeste, e também uma região que tem personagens, que tem pessoas que às vezes não são muito observadas, que também não são muito, que não se leva muito em conta para muitas narrativas, para muitas histórias. E o nosso poeta, Dr. Daniel Paul, acabou observando a gente que ali estava, as pessoas, os tipos humanos que tinham ali, e fez essa obra, que, na minha opinião, é belíssima. Gosto muito das poesias dele também, que foi a nossa segunda obra, né? Na realidade, ele vai lançar uma terceira obra com a gente aqui agora, um escritor aí de uma produção maravilhosa, de uma produção muito, muito boa, né? Em termos de volume e em termos de qualidade. E o Oitavo Distrito acabou ficando como o nosso ícone, né? Nossa bandeira da Biblioteca Panônica. Aliás, quando publicado o Oitavo Distrito de Deus, nem o nome Biblioteca Panônica existia, né? E o interessante foi, e aí vem uma curiosidade, que o mesmo tradutor que negou o trabalho
né, nega o trabalho, diz: eu não vou traduzir, tem muito palavrão, isso é muito feio, eu não vou fazer isso. Eu disse: puxa, mas você não gostar do livro é uma coisa, mas a obra, ela você não pode excluir um livro, seja esse livro qual for. Nenhum livro pode ser queimado, excluído, rasgado, porque realmente esse é um atentado contra a humanidade. E foi essa pessoa mesmo que nos sugeriu, efetivamente, que não, mas vocês têm que dar um nome para a biblioteca. E aí que surgiu o nome e a série da Biblioteca Panônica, com o nosso 8º Distrito de Deus, que nós lemos aí os excertos, pegamos aí as histórias, esses que são menorzinhas, né, Alexandre? E toda quinta-feira temos aí a feliz oportunidade de ler. E tivemos a terceira obra da Biblioteca Panônica, 2 obras do Dr. Daniel Paul, né? As margens da nossa biblioteca, iniciando a nossa biblioteca, e depois tivemos a obra do grande Istvan Orkain, que é Contos de um Minuto, que semana que vem a gente pode fazer uma leitura desse Contos de um Minuto. São vários contos, curtinhos, por isso Contos de um Minuto. Istvan Orkain é um dos ícones aí da literatura húngara. E o que é o mais legal, Alexandre? Em contato com a família, na Hungria, ele falecido, a sua senhora, que é a viúva, e os filhos, cedem os direitos dos Contos de um Minuto, autorizam, na realidade, a publicação dos Contos de um Minuto aqui no Paraná, gratuitamente. Né? Exatamente para incentivar a leitura, a cultura, ou seja, abrem mão de uma parcela do seu patrimônio, daquilo que foi construído, né, pelo grande Istvan Orkain, e a gente consegue então fazer a publicação da obra do nosso querido Istvan Orkain, com o apoio da família, a quem vivamente cumprimento novamente agora e agradeço em nome do Consulado Honorário da Hungria no Paraná. Seguindo com a Biblioteca Panônica, nós tivemos também, no final do ano 2022, uma grande obra, aí já sob domínio público, do escritor Sándor Petőfi, O Apóstolo. Sándor Petőfi é o escritor do nacionalismo, é o escritor da nacionalidade húngara, é o escritor que ele vai trabalhar esse tema nacional, ele tem as vésperas do centenário do Sándor Petőfi, nós fizemos a publicação dessa grandiosa obra, O Apóstolo. E pela natureza da obra, aí nós tivemos uma situação um pouquinho mais curiosa, é que nós não conseguimos fazer, como na Biblioteca Panônica, um trecho de um lado da página em húngaro, do outro lado da página outro trecho. Nós não tivemos essa possibilidade, exatamente pela natureza da obra, que é em versos e uma obra maior, né? É um poema muito grande. Então, nós fizemos mais ou menos como a revista aqui da Rádio Paraná Oficial, ou seja, metade em húngaro, a outra metade em língua portuguesa. Não, será um espetáculo, né? E outra, eu estava vendo, né? O programa, a próxima Estação Hungria, ela dá um ritmo diferente ao rádio. Não ao rádio curitibano, não ao rádio nacional, e sim ao rádio mundial. Por quê? Hoje eu consultei esses dias, né? Não existe no mundo, olha só, doutora, não existe no mundo um programa de outro país em outro país. Olha só, que não bacana. Não existe, por exemplo, o programa Brasil lá na Hungria. Olha só, que legal. Não existe o programa. Então, mais uma vez, aí a gente acaba fazendo história, né? Nós fomos a primeira rádio a ter um programa afro-indígena no mundo. Que bacana, né? Que bacana. Nós fomos a primeira rádio a ter um programa específico para pessoas com câncer. Olha aí. Né? É um programa específico para cuidar de pessoas com autismo. Que legal. E hoje nós estamos aí mais uma vez
fazendo história com o programa Próxima Estação Hungria. É um ritmo diferente, né? Hoje o rádio, você encontra esse estilo, né? É mais calmo, numa Rádio Ouro Verde, né? Da família Bétega, grandes amigos meus, tive a oportunidade de trabalhar no grupo e nas 3 emissoras deles, né? Que são compostas pela Rádio Ouro Verde, pela Caiobá e pela Rádio Difusora. E que era do seu dia de Bétega, uma pessoa maravilhosa. E que é aquele estilo mais clássico, né? E tirando a Rádio Ouro Verde FM, aqui no Paraná, né, Curitiba, você não vê um estilo mais calmo, né, que é o estilo, né, do programa Próxima Estação Hungria. E traz, né, histórias, né, marcantes, né, que no rádio, né, a mudança, né, são histórias marcantes do rádio que são as mudanças. E eu vejo, através, né, aqui no rádio paranaense, paulista, catarinense, eu não conheço um programa que seja apresentado pelo cônsul. Olha só, é uma honra, a honra é minha de estar aqui. E desconheço um programa que seja feito para entrevistar autoridades internacionais, como é feito o seu programa. Mas você tem a mão nisso, Alexandre. Essa obra que saiu aí, tua mão tá muito lá dentro no auxílio, no incentivo. A gente é extremamente grato a você e a Rádio Paraná Oficial pela disponibilidade, pelo espaço e principalmente pelo apoio da ideia, né? Assim, puxa, porque a ideia é realmente a gente conectar aqueles, não só os descendentes de húngaros, as famílias que estão no Paraná, no Brasil, que nos acompanham, que nos ouvem, mas também as pessoas que têm a proximidade, que se fascinam com a cultura, com a língua húngara, né? Que cada encontro a gente procura trazer aí um pouquinho dessa cultura, dessa língua que é muito apaixonante, muito apaixonante. E a língua húngara, bom, eu sou suspeito, você sabe, Alexandre, que eu teve uma época que eu queria tocar trompete. É verdade. Eu queria tocar trompete. Você só toca piano? Só piano, formação clássica da Belas Artes, né? Só piano. Eu vou dizer assim, eu gostaria de ser um grande pianista, mas aí para você ser um pianista você tem que estudar a vida inteira. Mesmo para você ser um pianista ruim como eu, tem que estudar a vida inteira. E o trompete não é diferente. Mas você toca piano todo dia? Todo dia eu toco um pouquinho. Mas todo dia você toca um pouquinho? Eu toco um pouquinho, mas não estou muito longe do concertista. Não. E puxou um ao vivo para todo mundo? Não. A gente está pensando para o ano que vem fazer lá um evento do Consulado Honorário, daí com mais... aí sim com artistas de verdade, daí eu que sou... Aonde? Estamos estudando, talvez estamos pedindo aí um teatro, alguma coisa, já mandamos alguns e-mails, conversamos aí, vamos ver se a gente consegue, né? Deixo aqui um abraço para minha professora Liris Leitsky. Não é ela da mexidinha no café. Aquela da mexidinha no café já se foi. Professora Antônia Merres, querida professora Antônia Merres. Meu abraço a Josef, a Érica, a Kati, a toda a família Merres. Laís Felipe, um excelente programa, sempre acompanho aqui de Jaraguá do Sul. Muito obrigado, Laís. Muito obrigado, seu apoio, seu carinho. Um grande abraço a todos os húngaras, brasileiros que nos acompanham de Jaraguá. Aliás, muito ativo a comunidade ali de Jaraguá do Sul, comunidade húngara lá de Jaraguá. Muito ativa. Nós fazem obras assim belíssimas, assim, uma atividade muito bonita, muito bacana. Um grande abraço aí a todos e ao meu colega, o cônsul honorário de Jaraguá do Sul também. E no Brasil, aonde é a maior comunidade húngara? Agora você me pegou, Alexandre. A princípio, nós temos aqui no Paraná uma comunidade importante e descendentes dessa comunidade, uma comunidade importante.
Jaraguá do Sul, eu sei que tem uma comunidade também bem importante. São Paulo, a Casa Húngara em São Paulo. São Paulo, eu acredito que concentre a maior comunidade húngara. E são realmente também muito ativas. A Casa Húngara, eu tive também a oportunidade de ser recebido lá em 2019. Lindo o trabalho que é feito, a memória que é preservada, né? Porque na realidade, na minha opinião, a cultura, hoje se discute muito, né, essa questão de apropriação cultural. Então você vê muitas vezes as pessoas falando de aspectos da cultura, dos mais variados aspectos aí, dependendo das ideias das pessoas, dizem, não, isso você não pode falar porque isso é cultura tal. E infelizmente, muitas vezes, uma proteção da cultura, que é uma proteção dizendo assim, não, Alexandre, você não pode falar de tal aspecto, ou você não pode vestir tal roupa, ou você não pode cantar tal música. Mas eu, na minha opinião, se me permitem os ouvintes aí compartilhar um sentimento, cultura é para ser vivida. Então não existe cultura nenhuma se você não tiver um ser humano vivendo aquela cultura. Certo. E como viver é uma experiência, é uma troca, se você não troca, se você não abre efetivamente as portas dessas experiências para compartilhar com os teus semelhantes, você efetivamente não vai ter nenhum tipo de cultura. Aí sim a cultura vai morrer. E é nato do ser humano, é algo como diz Eliade Mircea, né, o grande estudioso das religiões, né, quando nasce a consciência, segundo a obra dele, nasce o sentimento e as ideias religiosas. Não religiosa no sentido religião organizada, eu acredito nisso, aquilo, mas o sentimento de sacralidade, de transcendência, que é inerente à cultura. Então, onde há consciência, há um acréscimo e há uma modificação que sempre são bem-vindas, que sempre são benéficas. E esse trabalho é realizado pelo pessoal de Jaraguá do Sul, aí meus parabéns aí, pessoal de Jaraguá, com relação à cultura húngara aqui no Brasil e também na Casa Húngara em São Paulo, com apoio da nossa querida Jujana Laszlo, senhora cônsul geral. Meu abraço também ao pessoal lá do Consulado Geral em São Paulo, nossos queridos amigos, e a Embaixada da Hungria no Brasil, que também nos ouve, né? Hoje nós teríamos o nosso embaixador, teve infelizmente um contratempo, não pôde nos acompanhar hoje, mas em breve estará conosco, né? Nosso querido embaixador, senhor Miklos Halmai, embaixador da Hungria no Brasil, em Brasília. Então fica também nosso abraço ao Marcel, a Kinga, a todos que compõem essa equipe mais que capacitada, competentíssima e muito, muito engajada no seu trabalho, né, ali na Embaixada da Hungria em Brasília. E, Alexandre, falando na questão cultural, né, como a gente estava conversando, temos o Rumini, que vai chegar, inclusive em novembro agora, me encontro, se tudo der certo, nossas agendas combinarem, com a senhora Judith Berg, que é nada mais nada menos que a criadora do Ratinho Rumini, o Ratinho Explorador, para ser feito como uma revista em quadrinhos, um gibizinho, né? Então vamos tentar aí distribuir nas escolas, tentar distribuir para as pessoas que tenham efetivamente interesse de conhecer esse ratinho aventureiro. E claro, não posso dar spoiler ainda da nossa obra nova do nosso querido Daniel Levente Paul, que agora se encontra em fase de montagem, de diagramação. Já passou pela tradução, já passou pela revisão, agora essa montagem da obra, de um trabalho belíssimo da Verônica, lá da nossa editora clássica, talentosa Verônica, também aqui cumprimentada vivamente. Então, na Biblioteca Panônica, é isso. E temos também o livro do nosso querido professor Gábor Schonkoi, em conjunto com o professor Luciano Tricarico, aqui do Brasil. Já uma série diferente, já uma série de livros mais voltados aos estudos, né? Não vou dizer livro técnico, mas, por falta de outro termo, um livro técnico
que é o estudo sobre a paisagem urbana. Então nós temos aí uma viagem que beira ali a arquitetura, a geografia, a história e principalmente um olhar crítico, um olhar que indaga, que faz algumas interrogações com relação aos temas, mas aí mais científico, né? Nós saímos daí da questão da arte pura, da poesia, do conto e chegamos também numa série que se pretende fazer daí sim com livros mais voltados ao direito, livros voltados à arquitetura, à engenharia, livros que são mais de natureza técnica, de modo inclusive a aproximar o pensamento húngaro, o pensamento científico húngaro do pensamento científico brasileiro. Diga-se, registre-se, né? O Brasil teve, eu não sei se a palavra é sorte, mas teve a grande contribuição de intelectuais que são realmente, que devem ser lembrados sempre, né? Independente das cores que vestiam as suas ideias na época, né? E aí, por exemplo, na economia, nós temos de um lado Aureliano Chaves, nós temos Maria da Conceição Tavares, né, que são marcos, né, da economia, do estudo da economia no Brasil. Celso Furtado, também da economia. Na história, então, Sérgio Buarque de Holanda, mais recentemente na geografia, Antônio Carlos Robert Moraes, e por aí nós vamos. Então esses grandes nomes que a gente lembra, porque acabou encontrando as obras dele, são exemplos da pujança, da força do pensamento brasileiro. Temos muitos pensadores, muitos cientistas na área do direito, da medicina, da geografia, da história, que efetivamente podem contribuir muito, se aproximando também dos grandes pensadores húngaros. Tivemos a oportunidade em 2019 de ter uma aula de direito com o professor Gábor Hamza, da ELTE, da Eötvös-Loránd, Universidade de Eötvös-Loránd. Alexandre, nós tínhamos então, fizemos uma semana de curso para que ele dissesse um pouquinho sobre o direito húngaro, né? E aí tivemos a participação de oficiais do Exército Brasileiro, de oficiais da Polícia Militar, de estudantes de direito, também de historiadores. Foi um evento muito bacana. E qual foi a nossa surpresa quando o professor Gábor Hamza começou a falar sobre o direito civil na Mongólia e veio caminhando até o Brasil país a país, passando por praticamente todos os países de maior expressão internacional acerca do direito civil. Esse professor Gábor Hamza é um intelectual de peso a ser muito respeitado. Então imagine, ele falava do direito civil na Rússia, falava do direito civil na Espanha, direito civil na França, aí não dava nem graça, porque o domínio desse homem, inclusive, pasme, aprendeu a língua portuguesa para ler o Código Civil brasileiro. É verdade. Professor Gábor Hamza. Não, mas tem umas pessoas que não dá fora da pra curva. entender, né? Não tem como entender. E de uma curiosidade, então nós passávamos numa praça, né? Aí ele me perguntava, mas por que essa praça chama tal? Então, tudo bem, né? Praça Osório, a Praça Tiradentes, aí a gente conseguia explicar para o professor, né? E ainda um professor de calibre como eu, o professor Gábor Hamza. E de repente começou a me perguntar das ruas, né? E essa rua, por que chama? E essa outra? E aí, Alexandre, a coisa começou a apertar, né? Não tinha no bolso ainda a bendita do Google. Tinha lá o Google, mas não dá pra gente ficar consultando na frente do professor, que era muito feio, né? A gente tava andando na rua, não sabia o nome, por que era aquele nome, por que era aquela pessoa. Mas a gente tem as nossas limitações, né? Então, é um cientista, um jurista de uma curiosidade ímpar. E, se eu não me engano, posso estar falando o número errado, ele tem na obra, a sua obra é referência em mais de 6.000 trabalhos científicos pelo mundo. Não vou nem dizer as traduções e as publicações em outros países.
Na Alemanha é muito comum você encontrar as obras do professor Gabor Hansa traduzida, na Itália, na França, na América Latina também, mas as referências científicas que mencionam o trabalho do professor Gabor Hansa são mais de 6.000. Isso aí é um fato. Você vê a potência de um intelectual, de um cientista, de um estudioso, quando ele é realmente mencionado, a bem ou a mal, em outras obras, né, em outros estudos. Esse é o nosso professor Gabor Hansa, que, quem sabe, venha novamente ao Brasil, aqui a Curitiba, para poder conversar um pouquinho novamente. A última vez nós fizemos uma semana, então nosso professor ele deu um curso aí de uma semana, né? Tivemos a feliz oportunidade de tê-lo no programa de mestrado e doutorado do Unicuritiba, né? E aqui, meu grande abraço à minha amiga, a minha orientadora, a minha preceptora, orientadora no mestrado, orientadora no doutorado, professora Viviane Celos Quinoer, minha querida professora Viviane, lá do PPGD do Unicuritiba. Nosso abraço, professora. Sempre com um sorriso largo, sempre disposta. Aliás, tinha que vir nos visitar aqui. Tinha que vir também contar um pouquinho da sua história, que em breve também divide esse espaço com a gente, com os nossos queridos ouvintes que têm aí nosso grande carinho e nos acompanham. Então, Alexandre, essas atividades que nós estamos fazendo no consulado hoje são exatamente as atividades de incentivo ao conhecimento maior da língua húngara, incentivo ao conhecimento da cultura e, claro, né, você olha para mim, você sabe que eu gosto de comida, né? Então, quem não tem essa fraqueza, né? Tem uns que são mais valentes, mais fortes aí, que não tem essa queda ali pela gastronomia. Mas a gastronomia é uma forma de cultura maravilhosa, é uma forma de entender o mundo e entender as pessoas que vivem no mundo. E a gastronomia húngara, bom, eu sou suspeito para falar, né? Então eu já tenho os meus pratos, o gulyás, que é espetacular, e claro, a pálinka, né? Todo mundo fala do Tokaj. Tokaj já não precisa mais de nenhuma promoção, não precisa. O Tokaj é o rei dos vinhos e vinhos dos reis. Mas a pálinka é algo, inclusive histórias aqui no Brasil diversas com a pálinka. Nós tivemos aí recentemente histórias aí de amigos que provaram a pálinka e tiveram experiências gastronômicas que marcaram a vida. E efetivamente trazendo aí um pouquinho da Hungria. Diga-se que agora os ouvintes que têm mais conhecimento que eu aí, que me corrijam, mas na Constituição da Hungria anteriormente constava uma determinada quantidade de pálinka que podia ser destilada pelas pessoas, pelas famílias. Então era um direito constitucional você poder destilar a sua pálinka, você produzir a sua pálinka. Para você ver o tamanho da importância na cultura, o tamanho da importância na história dessa bebida, que é realmente muito saborosa. Os nossos amigos húngaros e descendentes de húngaros que nos acompanham têm a possibilidade de confirmar. Se eu errei a história, eu acerto no sabor, porque a pálinka realmente é maravilhosa. Aqui eu gosto mais, é a de Birchalma, que é, vamos dizer, na minha interpretação, uma maçãzinha, mas é muito dura. E você não consegue comer ali. E ela faz uma pálinka que, puxa vida. Mas a de ameixa também é boa, a de damasco também é boa, e a tradicional de pera, né? Também é muito boa. Todas são boas, né? E os pratos, claro, além da cozinha, vamos dizer, de almoço, de jantar, você também tem os doces húngaros, né? Você tem a dobostorta, que é uma delícia. Você tem qualquer café que você vá na Hungria, você vai ter um serviço muito diferenciado, de excelência, e doces que são muito saborosos. Sütemény, docinhos que são
muito gostosos, e a Dobos Torta, e olha, vou dizer também minha preferida. E passando então, deixando de lado a gastronomia, os vinhos húngaros, grandes vinhos brancos, né, a proximidade do Lago Balaton, produzidos aí numa escala mais robusta, e também temos os vinhos tintos, esses efetivamente em Eger, né, tem uma produção muito interessante, e claro, que nós já mencionamos uma vez aqui no programa, o sangue de boi, o Eger Bikaver, que é um vinhão poderoso, muito, muito, muito especial. E aqui fica então a minha saudação também aos nossos amigos produtores de vinho lá na Hungria. E para a gente ir já caminhando para arrematar o nosso programa de hoje, recordando também da questão cultural húngara, lembrar aos amigos que nos escutam, que tenham interesse de estudar na Hungria, dá uma olhadinha lá, Stipendium Hungaricum, as bolsas de estudo que são oferecidas pelo governo húngaro para os brasileiros. Então, é a oportunidade de estudar na Hungria. Existem alguns requisitos, existem algumas determinações, todas ali na página do Stipendium Hungaricum, e pode efetivamente ser um incentivo para os nossos ouvintes, nossos amigos, a estudar na Hungria, a fazer uma complementação de seus estudos, a efetivamente conhecer mais esse país que para mim é apaixonante. Veja que nós temos uma amiga muito querida, está na Hungria ainda, a Gabriela Marinha, a senhora Gabriela Alcântara. Ela que estudou engenharia na Hungria, mestrado em engenharia na Hungria, e agora me parece que faz seu doutorado em engenharia. E está lá, se inseriu, consegue falar húngaro, foi estudar húngaro, e é uma pessoa que também teve a sua experiência, se apaixonou pelo país, porque realmente é uma cultura, é uma gente, é um povo apaixonante. Eu contava então, Alexandre, que a minha vontade era tocar trompete, né? Então eu coloquei na cabeça que ia tocar trompete. Só que o que a gente pensa muitas vezes não é o que acontece, né? A ideia que a gente tem é uma expectativa. Coloca aquilo na prática, nem sempre dá certo. Então o pessoal que convive comigo lá no escritório, lá no consulado, fazia as aulas no consulado, e quem convive comigo em casa, que eu estudava, não achava uma boa ideia eu tocar trompete. Mas eu me sentia tão bem tocando que eu falava, puxa, que gostoso que é tocar esse instrumento, né? Não deu certo porque, né, tem coisas na vida que a gente nasce para fazer e outras que, infelizmente, são um pouquinho mais difíceis. Mas falando a língua húngara, eu me sinto também dessa mesma forma. Ainda estudo, aliás, como tudo na vida tem que ser estudado todo dia, né? O estudo ele deve nos acompanhar até para a gente poder ser um pouquinho melhor cada vez, né? Melhor para a gente mesmo e para aqueles que nos cercam. E me sinto dessa forma, meu querido diretor Alexandre Domingues. Agora, gostaria então, já para encerrar esse nosso encontro dessa quinta-feira fria, chuvosa, vamos torcer aí para vir o calor, ou não, né? Que continue frio, chuvoso, mas que vem aí, na semana que vem, uma personalidade nos acompanhar, que estará com a gente aqui no próximo Estação Hungria, o senhor embaixador Celso Riquelme, do Paraguai, estará aqui contando, conversando. Aliás, ele, Celso Riquelme, que é meu preceptor nas 3 ou 4 palavras em Guarani, que eu acho outra língua lindíssima, interessantíssima e de uma história muito profunda aqui com o Brasil. Guarani? Não falo Guarani, eu falo 2, 3 palavrinhas só. O Guarani é complicado. 2, 3 palavras, mas eu acho fantástico. Quais são essas palavras? Poti, que é flor. Poti se escreve como Poti Lazarotto? Como Poti, com Y Como no Poti, final. Poti é flor, né? E quem me ensina é ele. E, bom, agora, quinta-feira que vem,
com o embaixador Riquelme aqui. Aí sim, Alexandre, nós vamos ter uma aula no próximo Estação Hungria com um pouquinho de tupi. Mas você fala, mas é tupi? Sim, Tupi? mas tupi, porque eles, na realidade no Paraguai se fala guarani, mas o guarani é muito próximo, eles conseguem compreender os sons do tupi, eles conseguem compreender o tupi. É fantástico. O tupi, na verdade, era uma língua, né, que era nossa, né? Era, O sim, tupi sim, era sim, nossa, sim, né? sim. E Era que as tupi. pessoas não conhecem a história, né? A gente tem que começar a fazer um programa de história. Eu, As pessoas na realidade, até onde eu sei, eu não sou linguista e, novamente, às vezes eu falo coisa aqui, meus amigos, meus ouvintes, se eu falar bobagem, vocês mandem e-mail, corrijam, que a gente tem que aprender as coisas direito. Mas eu, até onde eu sei, até o advento do Marquês de Pombal, em Portugal, no Brasil se falavam as línguas gerais. E as línguas gerais, então não se falava português aqui no Brasil. Então as línguas gerais, elas eram com uma base no tupi, muito tupi, e algo de português. Então até o Marquês de Pombal chegar e efetivamente decretar que no Brasil se fala, em todas as colônias, na época se falaria unicamente a língua portuguesa, se falavam essas línguas gerais. E essas línguas gerais, essa é uma das explicações que os cientistas, os linguistas dizem do nosso português do Brasil ser diferente do português de Portugal. Então eles dizem assim, veja, muitos adultos que falavam outra língua tiveram que aprender o português já com maioridade. E essa imposição, esse estudo forçar de falar a outra língua, determinou essas mudanças, essas modificações, além das imigrações, além da contribuição de tantos povos aí que vieram compor um pouquinho mais tarde o cenário que nós temos no Brasil hoje, né? Que é um país riquíssimo em cultura, em variedade e de várias identidades, né? Então, que bom, que bom. Como a grande maioria dos países, né? Isso é por isso que a gente fala, no meu entender, pelo menos, a cultura se vive. E enquanto tem alguém vivendo a cultura, e mesmo dizendo assim, mas olha, esse negócio não é puro, essa cultura aqui. Mas nós estamos, não é uma transformação, mas realmente é uma criação. Então a cultura ela é criada todos os dias, ela é vivida todos os dias. E o nosso amigo Celso Riquelme, nosso embaixador Riquelme, então ele vai trazer esse conteúdo. Ele fala Guarani. Mas também vamos falar um pouquito, vamos falar Sim, tem que falar um pouquinho. De Paraguai. Um pouquinho do Paraguai. Ele não vai querer falar sobre falsificação, né? Não, nós estamos ruins. Você viu aquela piada que soltaram na internet? Eu vi. Que até o Paraguai agora está falando para tomarem cuidado para comprarem bebida no Brasil. Que ela pois olha, Alexandre, até a nossa bebida aí, a gente precisa dela bonitinha, não tem que ter metanol, né? Sinto aí pelas pessoas que passaram aí essa dificuldade, né? Tiveram azar aí de tomar um produto que não estava apto ao consumo. Mas o nosso embaixador vai trazer aí novidades, inclusive novidades com relação à Hungria. Com relação à Hungria, Vem aí novidades. Sim, o nosso embaixador vai contar aí algumas situações e algumas questões aí que são vivenciadas com a Hungria, Paraguai e Hungria. Ele é embaixador do Paraguai. Ele é embaixador. Aqui no Brasil. Ele não exerce o cargo, ele é embaixador, né? Uma vez rei, sempre majestade, né? Então ele é embaixador, mas ele hoje é o cônsul geral do Paraguai, juntamente com a senhora embaixadora Maria Amarília. Meu abraço à senhora embaixadora também aqui em Curitiba. Então Curitiba tem aí a felicidade de dois grandes nomes, de duas pessoas de uma capacidade imensa para efetivamente representarem o Paraguai e contribuírem para o desenvolvimento do Paraná, para o desenvolvimento do Brasil e também dos interesses do povo paraguaio. Meu grande abraço aí. E fazemos a nossa leitura, meu querido diretor? A hora que o senhor quiser. Então vamos lá. Então lemos hoje mais uma história, um conto do nosso querido Daniel Levente Pau, do livro O Oitavo Distrito de Deus, As Ur Njol Tzadik Kerulet. Lembrando que a Biblioteca Panônica
pode ser baixada gratuitamente da internet e em breve teremos também no nosso sítio eletrônico lá do Consulado Honorário. Explica o que é sítio, doutor, senão vão pensar que é uma área rural. Nosso site, teremos no nosso site a possibilidade de baixar as obras da Biblioteca Panônica Que sítio também. daí o pessoal já pensa que é propriedade rural. Não, daí nós já não tem lá temos essas coisas. piscina, Não que já tem temos, lá um não lugarzinho para passear a cavalo. Não, é só o nosso site, é humildezinho ali, nós não temos essas coisas não. Então vamos lá, meu querido. Vamos lá. Queria uma aventura na minha vida. Kellene valami kaland az életembe. Outra vez, num troller de 83. Duas tias aposentadas vêm do mercado. Sua mala está cheia de vegetais frescos, peixe e cheiro de mistura-se com perfume, com o aroma de rosas antigas. Ao desembarcarem na garagem do mercado, eles conversam. Maskor, nyolcvan hármas troli, ket nyújjász, néni jön a piacról, tele van a csomagjuk friss zöldséggel meg halál, összekeveredik a régi rózsaillatú parfümmel, ahogy felszállnak a csarnoknál, beszélgetnek. Queria uma aventura na minha vida? Kellene valami kaland az életembe. Suspira uma delas e olha com os olhos sonhadores para a igreja protestante da Praça Calvin. Sohajt fel az égig, ez ábrandosan kinez a Calvin teri református templomra. Então, tenha um amante. Tartsal szeretőt. Doutora, o final ali termina, né? É engraçado. Queria uma aventura na minha vida, né? E você pega ali o título, né? Queria uma aventura na minha vida. E termina ali, então tenha uma amante, né? Se o Google entendesse essa fala, ele cortava. Pois né? é, pois Porque é. por respeito à família brasileira. Mas coitada, e o O contraste. Arnaldo né? Jabor que gostava dessas. E o contraste, quer dizer, ela olha para um templo de uma igreja, né, protestante, uma igreja reformada, ou seja. Eu peço desculpas aqui ao amigo, mas tiveram alguns trechos que vieram cortados. Ah, meu Deus. Por isso que ali eu meio que. Não, mas tá ótimo, estava ótimo. Você Ali não consegui ali, antes do cheiro ali, não consegui ver o que era. E ali, como está cortado, ali só está barcarem, eu não sabia se era desembarcarem ou embarcarem. Aí você teve que traduzir ali. Eu tive que jogar ali, tipo assim, vamos ver ali mais ou menos o que é o contexto, para jogar em cima do contexto. Oh, meu Deus do céu, vamos enquadrar melhor isso daí depois. E eu acho assim, a escolha dessa história de hoje exatamente por esse contraste, né? O contraste, então, de um local que representa uma moralidade muito mais fechada, uma moralidade muito mais severa e, ao mesmo tempo, um desejo de liberdade, de aventura, de libertação, né? Como trouxe essa história do nosso querido Daniel Paul. Meu querido diretor, Alexandre, meus queridos ouvintes, nos acompanham. Agradeço a companhia, agradeço aí a paciência e também, se você quiser efetivamente escrever alguma sugestão, alguma correção, alguma parte, qualquer opinião também, por favor, anote o nosso e-mail, próxima estação Hungria, @hungria.com